paz do Senhor, como vai? Mais um vídeo, aqui nos encontramos falando das coisas acerca desse Deus maravilhoso. E hoje nós vamos estar falando acerca do rei Davi, especificamente da expressão segundo o coração de Deus. Porque Davi recebeu essa característica de ser um homem segundo o coração de Deus, conforme o coração de Deus. Antes de nós entrarmos neste assunto, quero pedir que você se inscreva no canal, que você ative as notificações, dê o seu joinha antes de assistir o vídeo, isso é muito importante. E aí você também pode compartilhar o vídeo, ok? Vamos lá? O que significa exatamente essa expressão segundo o coração de Deus? Nós vamos trabalhar Salmo de número 51. Vamos abrir? Salmo de número 51. Não vou ler todos os textos. Vamos lá a partir do primeiro verso, que diz assim: Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Presta atenção nas palavras de Davi. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Olha o reconhecimento de Davi. Porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Pula para o versículo 7, verso 7. Purifica-me com isopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Isopo, uma erva muito utilizada para rituais de purificação entre os judeus. Vamos pular para o verso 14. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Vamos pular para o verso 17. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Do que Davi está falando, se referindo, a que ele está se referindo, de que ele está tratando. Davi está agora aqui suplicando perdão, o perdão de Deus, e confessando o seu pecado e pedindo para que ele seja renovado, porque ele estava angustiado, oprimido, porque ele transgrediu a lei do Senhor. Mas o que aconteceu para Davi suplicar o perdão de Deus, suplicar um espírito renovado? E por que ele estava confessando, e que pecado é esse? Vamos lá? No segundo livro de Samuel, capítulo 12, que eu anotei ali. Agora nós precisamos entender que Davi, ele comete um pecado. Mas que pecado foi esse? Ele, na parte de cima do seu palácio, da sua residência real, do seu palácio, ele sobe até aquele terraço, ele começa a observar a casa vizinha, ele observa a casa ao lado, a casa vizinha, e ele começa a ver que tinha uma mulher muito formosa, e aquela mulher ele sabia que era a esposa de Urias, o seu homem de confiança, o seu guerreiro de confiança. Ele convida aquela mulher, ele deita com aquela mulher, ele tem relações sexuais com aquela mulher que ele sabia que era a mulher de Urias, seu homem de confiança, e Davi comete um adultério. E depois que ele comete essa prática, ele reconhece o seu erro, ele desesperado, ele comete um outro erro em cima desse erro do adultério, desse pecado. Então ele pega o pecado de adultério
e ele tenta cobrir com outro pecado. Qual é? Ele chama Joabe, que está lá no capítulo 11, no versículo 14. E sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-lhe por mão de Urias. E ele escreveu na carta dizendo: ponde Urias na frente da maior força da peleja e retirai-vos de detrás dele para que seja ferido e morra. Então Davi agora, ele não põe a mão para matar Urias, mas ele dá uma ordem para que coloque Urias na frente do maior número de soldados inimigos, para que ele morresse. E no capítulo 12, Deus vai usar Natã, o profeta, para repreender Davi, e vai contar uma historinha, e ele, dentro dessa historinha, contando, Davi, ele vai chegar e falar que esse homem que cometeu isso, essa situação, merece a morte. Então Davi reconheceu que dentro daquela parábola, daquela história, que Natã não foi direto, mas contou a história de dois homens, né? Que um rouba a ovelha do outro, e Davi, ele pega agora e fala: esse homem merece a morte. E Natã, ele revela, e ele vai dizer para o próprio Davi que Davi era esse personagem dessa história, ok? Então, dentro do que Urias, ele conta para Davi, lá no versículo 13 do capítulo 12, ele fala assim: então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor transpassou o teu pecado, não morrerás. Porque quando Davi, ele começa a ouvir a história que Natã estava contando, ele viu que aquela história, o que aquele homem fez naquela história, era digno de morte. E aí Natã fala: esse homem é você. E ele começa a reconhecer. O primeiro reconhecimento dele é que pecou contra o Senhor. Queridos, isso é muito forte. Por quê? Porque ele poderia falar assim: matei o meu soldado de confiança, matei o meu guerreiro de confiança, deitei com a mulher do meu guerreiro de confiança. Não, ele reconheceu que essa falha, esse deslize dele, a primeira ofensa foi em Deus. E ele vai dizer: pequei contra isso em 2º livro de Samuel, capítulo 12, versículo 3. Pequei contra o Senhor. Ele reconheceu que a principal ofensa, em primeiro lugar, foi a Deus. E aí Natã, ele responde para Davi, dizendo que aquele pecado ali, Deus não iria tirar a vida de Davi. Ele não iria morrer, porém, ele teria consequências graves. Porque, querido, todo pecado tem uma consequência. E Davi agora estava sendo ali anunciado de que aquele pecado não o levaria à morte, mas levaria a graves consequências dentro da sua família. Não é o assunto do vídeo. Vamos voltar lá para o Salmo 51. Aí a pergunta é: Davi cometeu um adultério com a esposa do seu homem de confiança, e depois, para o homem de confiança não ficar sabendo que o seu amigo deitou com a sua esposa, ele manda matar Urias. Aí você pergunta: por que então ele era segundo o coração de Deus? O texto de Salmo 51 já nos dá toda essa resposta. Primeiro, eu fiz uma listinha aqui só como auxílio, mas todos os textos, todos os versos do Salmo 51 já vai responder para você e para mim por que esse homem era segundo o coração de Deus, e como eu também posso ser, você pode ser segundo o coração de Deus. A primeira coisa que Davi revela aqui, no verso 1, ele tinha um coração quebrantado a ponto
de atribuir a ele mesmo o próprio erro. Ele não atribuía a ninguém. E ele atribui a ele: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. E ele começa agora a reconhecer as transgressões que estavam sobre ele, e ele começa agora a pedir misericórdia direto a Deus, porque como nós lemos lá no livro de Samuel, quando Natan revela que aquele homem que pecou era ele, aquele homem que errou era ele, e que o próprio rei deu a sentença de morte, e Natan falou: olha, Deus não vai matar você, mas terá consequência dentro da sua casa. Então, ele reconhece com o coração quebrantado, ele vai reconhecer o quê? Que era digno até mesmo de morte. Porém, a misericórdia do Senhor, porque a misericórdia do Senhor, já próprio a Bíblia vai falar, é a causa de não sermos consumidos. Mas a misericórdia do Senhor veio sobre Davi por causa o quê? Do seu quebrantamento, porque logo no versículo 2 ele vai dizer: lava-me completamente da minha iniquidade. Observa, amados, que ele não atribui o erro a ninguém, ele reconhece o erro dele. Então a primeira qualidade que eu vejo aqui dentro desse homem, para que ele seja chamado de segundo o coração de Deus, conforme o coração de Deus, é exatamente o quê? A humildade, mas uma humildade interior, a ponto dele pedir para que ele fosse purificado do pecado dele. E no verso 3 ele vai dizer: porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Ou seja, ele está sempre me acusando, ele está me acusando, ele está me acusando. Então, Senhor, limpa-me, lava-me. Aí no versículo 4, contra ti somente pequei. Agora eu quero deixar bem claro aqui, de que Davi, ele não isentou: eu pequei contra uma família. Não, ele sabe que reconheceu que foi contra uma família, o homicídio, o adultério, ele reconhece, mas ele sabe de que para todo esse contexto fosse perdoado, para que ele pudesse seguir avante com o coração em paz, com uma mente em paz, sem o espírito de acusação sobre ele, sem a culpa pesando os lombos dele, ele tinha que, em primeiro lugar, reconhecer a sua falha contra Deus. Por isso que ele diz no verso 4, contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares, e puro quando julgares. Então, ele estava falando: não, eu quero que a sua justiça, Senhor, recaia sobre mim, a sua sentença venha sobre mim, aquilo que o Senhor tiver que fazer comigo, faça. E é por isso que esse reconhecimento fez com que Davi não fosse morto, mas carregou a consequência para dentro da sua casa. Aí pula para o verso 7. Purifica-me com hisopo, ou seja, ele estava pedindo que haja o quê? Uma purificação em mim. Eu quero ser mudado, eu quero ser limpo, eu quero mudar a minha conduta e ficarei puro. Ele sabia que se o Senhor o purificasse com hisopo, se o Senhor limpasse a sua alma, retirasse as transgressões, ele ficaria puro. E aí ele continua dizendo: lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Ele desejou. E para que um homem, uma mulher seja reconhecido como o homem segundo o coração de Deus, ele tem que ser humilde, ele tem que ser quebrantado. Tem que ser um adorador? Sim, mas um adorador que reconheça que falhou, que reconheça as suas transgressões. E isso significa ser temente a Deus, reconhecer que o pecado está diante dele, que ele precisa guardar o coração, guardar os olhos, guardar a mente. Porque a humildade, ela vai precedendo
ela precede a honra, e essa humildade fez com que Davi fosse honrado. Ele poderia muito bem, né, chegar, eu pequei, enfim, Deus, né, mas só que ele atribuiu toda a culpa a ele, atribuiu toda a ofensa a Deus, e isso mexeu com o coração de Deus. No versículo 14, livra-me dos crimes de sangue. Ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Então ele, como verdadeiro adorador, ele sabia que tinha que ser perdoado, ele sabia que tinha que ser purificado, que tinha que ser quebrantado. Ele tinha que ser quebrantado, ele não poderia continuar da mesma maneira. E uma coisa muito interessante, que ele desejou muito construir o templo, e Deus falou que as mãos deles eram mãos de sangue. Olha aí a consequência. Deus não matou, mas falou, as tuas mãos são mãos de sangue. Por quê? Pelo assassinato de Urias. E aí Deus atribuiu a construção do templo ao seu filho, que iria nascer logo depois desse filho, fruto desse pecado de adultério. Logo depois nasceu o filho dele, Salomão, e ele foi o responsável pela construção do templo. E aí o verso 17 diz, os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. Olha aí, quer ser segundo o coração de Deus? Espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Quer ser reconhecido como alguém que agrada ao Senhor? Tenha um coração quebrantado, seja humilde diante do Senhor, seja um adorador verdadeiro, reconhecedor das suas falhas, reconhecendo que Deus é o autor da vida, é o Deus que dá a vida e também tira a vida. E Davi, ele escreve esse salmo reconhecendo o seu pecado, e ali a sua humildade, o seu quebrantamento, o reconhecimento da sua necessidade de ser purificado, limpo, para que continuasse os seus sacrifícios, porque ele diz assim, os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. Não adianta nada você tá cantando bem, afinado, tocando bem, pregando bem, mas o seu coração está ali dentro, né? Não pede perdão, não reconhece a sua falha, não reconhece que se não perdoar ou se não pedir perdão, está agredindo a santidade de Deus. Então muitos querem ser conforme o coração de Deus, mas Deus, ele exige, ele requer de nós esse quebrantamento, essa purificação, essa santificação. E Davi era tudo isso. Ele pecou, mas ele reconheceu, ele pediu uma outra oportunidade para que pudesse seguir de forma diferente. Deus tem nos dado oportunidade. Abra o seu coração, peça a Deus para que apague as tuas transgressões, e aí tudo será diferente. Que Deus possa abençoar você. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no meu canal, ative as notificações e dê o seu like, o seu joinha. Que Deus abençoe. Nós nos encontramos no próximo vídeo. Amém.